Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em sua vida, em seu coração. Eu sou Sidney Almeida, resido aqui no Recife. E vamos ter o prazer de estudarmos essa semana a lição de número 4, que tem como título Crescendo em Harmonia. O texto base para o estudo da lição se encontra em Atos 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então, nós iremos ver que no decorrer do estudo da lição, muitas decisões deveriam ser tomadas e Deus havia de usar a seus servos Paulo e Barnabé para uma obra de grande responsabilidade, porque o ano que eles passaram ali em Antioquia, juntamente com os crentes daquela localidade, foi um ano em que a igreja se fortaleceu e agora Deus os estava chamando para uma difícil tarefa, de levar a mensagem a outras localidades. E em continuação aqui, o texto central da lição diz o seguinte: derrubou-se o muro de separação entre o judeu e o gentio. Eles não estavam mais em ambientes separados. O gentio descrente estava unido ao judeu crente. O gentio não expulsou o judeu de sua posição original, mas tornou-se participante das mesmas bênçãos e assim cumpriu-se a missão de Cristo. Então Cristo veio quebrar esse muro de separação, porque é bem verdade que tanto no ministério de Cristo, ele foi primeiro à sua nação, aos judeus, mas sendo rejeitado, ele fez o trabalho entre os outros povos, e assim estava designado a Paulo e Barnabé trabalharem de igual forma. Eles foram primeiro aos judeus, mas sendo rejeitado, eles passaram ao trabalho de pregação da mensagem do Evangelho aos gentios. Então, o primeiro tópico tem como título Enviados numa Missão. Passado um ano que Paulo e Barnabé haviam chegado a Antioquia, como a igreja local reconheceu oficialmente o chamado deles, exortando-os a explorar novos campos. Atos 13, 1 a 3 nos diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo-os ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então agora veio o chamado da parte de Deus, porque Deus viu que eles estavam preparados para essa difícil missão. E agora as mãos foram impostas sobre sua cabeça, ordenando eles ao ministério, ao ministério de pregação da mensagem do Evangelho aos gentios. E o que isso nos ensina? Bem, a exemplo da experiência dos crentes de Antioquia, durante um ano, os servos de Deus estiveram ali com eles, educando, preparando para que eles também fossem um farol de bênção, E aqui na nota ainda diz: um lugar após o outro deve receber visitas, deve-se erguer uma igreja após outra. Os que defendem a verdade precisam se organizar em igrejas e então o ministro deve passar a outro campo igualmente importante. Então Paulo e Barnabé não se retiraram dali enquanto a igreja não estava preparada, nem em condições para levar o trabalho da obra do Evangelho à frente. Então, que possamos entender que nós somos chamados como instrumentos para a evangelização
E nós não devemos estarmos só esperando assim do obreiro e do pastor, né? Nós devemos, assim, na condição de igreja, sermos laboriosos e contentes por estar enganjado na obra de salvação. Que Deus nos conceda a sua graça para que a cada dia sejamos guiados pelo Espírito Santo para trabalhar nessa obra de salvar. Amém.